dia. Bom dia, doutora. Bom dia, como ajudar? Eu quero tirar uma dúvida. Bom, doutora, eu quero tirar uma dúvida. Eu estou gestante de 2 meses. Eu quero saber como é a formação dos cientistas do meu bebê. Bom, é muito interessante. É raro as pessoas terem essa dúvida e me procurar. Mas hoje estou com um pouco paciente e posso te ajudar a esclarecer, se você estiver com tempo. Ah, eu quero. Então, isso se dá um início ainda na fase intrauterina do seu bebê. Tem o início da 6ª, 7ª semana de gestação. Eu tenho um vídeo que ainda é da época que eu estava cursando a faculdade de odontologia. Ele é um vídeo bem específico de odontogênese. Eu tenho certeza que ele vai ajudar a esclarecer todas as dúvidas. A senhora pode me acompanhar até a sala de vídeo? Daí eu vou mostrar para a senhora. Claro que sim, doutora. Por favor. Então, eu só peço que a senhora preste bem atenção, que ele é um vídeo bem interessante de odontogênese e nele está explicando passo a passo das fases, como que acontece, tá? Formação da lâmina dentária. Quando o embrião está com 6 a 7 semanas de vida intrauterina, certas áreas do epitélio bucal começam a se proliferar uma proliferação mais rápida que as áreas adjacentes, formando assim a lâmina superior e inferior, que dará origem aos futuros arcos dentários, serão maxilar e mandíbula. Conforme as células basais da camada epitelial se multiplicam, elas se invaginam em direção ao ectomesênquima e começam a sofrer uma condensação nessas áreas de proliferação epitelial. Banda epitelial primária. Esta primeira banda de proliferação epitelial invade o ectomesênquima oral em forma de ferradura e é chamada de banda epitelial primária. Ela representará os futuros arcos inferior e superior. Vou representar no desenho a banda epitelial primária, dividida em 2 processos. Mais para vestibular, lâmina vestibular. Mais profundamente para lingual ou palatina, lâmina dentária. Logo após o início do período de formação da lâmina dentária, ocorre um espessamento epitelial, localiza-se por vestíbulo e paralelo à mesma, no futuro rebordo dos maxilares, também orientando em direção ao ectomesênquima. Esta segunda formação não é tão maciça como a lâmina dentária e as suas células centrais sofrem degeneração, formando um sulco, chamado sulco labial. À medida que esse sulco vai progredindo em profundidade e extensão, vai se delimitando o rebordo alveolar, propriamente dito. A lâmina vestibular formará o vestíbulo oral entre a porção alveolar dos maxilares, os lábios e a bochecha. Eu vou falar sobre a lâmina dentária. Ao longo da lâmina dentária, nós temos a atividade proliferativa contínua, que levará à formação de uma série de tumefações. 10 tumefações na arcada inferior e 10 na superior, que darão origem à localização dos dentes descidos. A lâmina dentária é uma banda de tecido epitelial que começa a se desenvolver na 6ª semana de vida intrauterina. Essa lâmina dentária passa por 3 etapas: lâmina primária, lâmina secundária ou sucessora e lâmina distal. A lâmina primária surge por volta da 6ª ou 7ª semana de vida intrauterina até os 2 meses, e ela é responsável pela formação dos 10 dentes descidos superiores e 10 dentes descidos inferiores. Após a lâmina primária, por volta dos 4 meses de vida intrauterina até os 10 meses de idade, temos a formação da lâmina sucessora, que é responsável pela formação dos dentes permanentes de substituição. Ela é formada sempre do lado lingual do órgão do esmalte do seu correspondente dente. Para os incisivos centrais, é formada essa lâmina a partir do 5º mês de vida intrauterina. Já para os segundos molares,
ela é formada apenas 10 meses de idade. Conforme a arcada dentária se alonga, a lâmina primária cresce para a distal, dando assim origem à lâmina distal, por volta dos 4 meses de vida intrauterina até os 5 anos de idade. Em cada extremidade distal da lâmina dental, desenvolvem-se os brotos correspondentes aos órgãos do esmalte dos 3 molares permanentes, que não são dentes de substituição. Eu vou falar sobre a fase de botão ou broto. A fase de botão ou broto, ela é o esboço inicial do desenvolvimento do órgão dentário. Nesta etapa, o ectoderma forma maciças células arredondadas que corresponderão ao futuro dentes descidos dos futuros arcos dentários superior e inferior. A formação dos botões dentários ele tem início no embrião de 23 milímetros aproximadamente. Esses botões corresponderão aos vários dentes que surgirão em períodos diferentes na lâmina dentária. O botão dentário, as células são apoiadas na lâmina basal. Nesta fase, o germe dentário aumenta de volume, pois verifica-se uma atividade mitótica muito grande e de rápida proliferação, tanto no epitélio como nas células ectomesenquimais, que são condensadas ao redor do botão. O botão dentário continua se proliferando, aumentando de tamanho, mudando de forma e tendo crescimento desigual que leva à formação da fase do capuz, que é uma invaginação do epitélio no ectomesênquima. Nesta fase, ocorre uma intensa proliferação das células epiteliais e também já podemos observar que começa a esboçar todos os elementos formativos do dente e seus tecidos de suporte. As células ectodérmicas é denominada órgão dental, que fica responsável pela formação do esmalte dentário, pelo estabelecimento da coroa, pelo início da formação da dentina e pelo estabelecimento da junção dento-gengival. As células ectomesenquimais condensadas é chamada de papila dentária, que vai formar a dentina e a polpa e também vão constituir o folículo dentário ou saco dentário, que irão formar o cemento, o ligamento periodontal e o osso alveolar. Aqui já podemos observar o epitélio externo, o epitélio interno, a papila dentária e o retículo estrelado. E aqui já eles vão se aproximando para formar os ossos cervicais, que vocês vão acompanhar na próxima fase da campanha. Depois da fase de broto ou botão, capuz, vou falar sobre a campana. Eu vou fazer um desenho para ilustrar. Bom, gente, essa parte é o epitélio interno, essa o epitélio externo. O encontro do epitélio interno com o epitélio externo vai formar a alça cervical. No centro vai ficar a papila dentária. Bom, gente, a papila dentária, ela está no centro, vai se proliferar continuamente e se transformar em segmentos que vão formar a dentina e a polpa. Bom, em sua volta vai ter uma condensação, onde surgirá o tecido conjuntivo fibroso, muito denso, e formará o saco dentário, que posteriormente irá originar o periodonto, ou seja, o cemento, e o desmodonto, que em seguida irá formar o osso alveolar. Aqui no centro vai ficar o retículo estrelado. O retículo estrelado são células afastadas entre si pelo acúmulo de fluido intracelular. Essas células têm longos prolongamentos que se anastomosam com diversos tipos de junções celulares. O espaço entre essas células são preenchidos por um fluido mucoide rico em albumina, uma consistência almofadada
a qual mais tarde irá proteger as células formadas pelo esmalte. Após a fase da campânula que acabamos de ver, começará a surgir alterações no órgão do esmalte e na papila dentária, que marcará início a formação da coroa. Nesse quadro podemos verificar de forma ilustrada o epitélio externo, o epitélio interno e a papila dentária. Nessa fase identificamos o quê? A alça cervical, as células que se dividem e as células que não se dividem. Nessa fase identificamos o dobramento inicial, aquilo já alongando até formar a coroa. Ameloblastos e odontoblastos. Os ameloblastos são células epiteliais cilíndricas localizadas na camada mais interna do órgão do esmalte. As suas funções ajudam no desenvolvimento da junção de dentina e esmalte, através da deposição de uma camada de matriz, produzindo então o alicerce para os prismas. Temos também os odontoblastos. É localizada na parte externa da superfície da polpa dental. É uma célula responsável pela síntese ou produção da dentina. A sua principal função é a dentinogênese. Depois de todas as fases que acabamos de ver, chegamos no dente propriamente dito. Nessa fase, o epitélio interno se alonga, formando os ameroblastos. As células da papila dentária respondem, transformando-se em odontoblastos, que por sua vez se movem em direção à papila, formando as primeiras camadas de dentina. Ao mesmo tempo que estas diferenciam, os ameroblastos se movem em direção oposta, deixando a sua camada dura de esmalte. Continuando o processo, os odontoblastos permanecem produzindo a matriz dentinária, formando assim a raiz radicular. Para finalizar o processo de odontogênese, ocorre a formação da dentina radicular, junto com o fechamento do ápice, tendo assim, por fim, a erupção dentária. Então, é assim que acontece a formação dos dentes. Espero que o vídeo possa te ajudar a esclarecer todas as dúvidas que a senhora tinha sobre como que acontece essa formação. Obrigada, doutora. Eu tirei todas as minhas dúvidas. Você não vai colocar os localizadas na camada mais interna. Temos aqui a dobra incisal. Imperfeições que darão. Não, foi bom que caiu. Calma aí, eu tô com vergonha. Você não era sem vergonha agora? Que é interno. Isso. Que é externo. Isso. Como podemos observar, aqui é o epitélio interno e aqui é o epitélio externo. Essa junção recebe o nome de bainha epitelial. Essa junção recebe o nome de bainha epitelial. É bainha ou é bainha? É bainha. Vai, essa junção recebe o nome de bainha epitelial. Essa junção recebe o nome de bainha epitelial. Bainha! Essa junção recebe o nome de bainha... Ai, que errado esse negócio! Essa junção recebe o nome de bainha epitelial. Primeira coisa. Dentista não comporta assim. Senta direito nessa cadeira. Desculpa, velho. Cara, agora você quer que eu faça o trem assim em 5 minutos? Não tô falando. Agora todo mundo deu uma hora pra terminar essa p*** aí, Não tô cara. falando. Foi tarde da sua ideia. Ah, que ideia. Anderson!
Pronto.